Olá, gente. Eu gostaria de dizer, a princípio, que eu gostaria muito de estar fazendo essa apresentação pessoalmente, mas devido às adversidades da pandemia, isso não será possível. Eu não tenho tanta intimidade com o vídeo, já peço desculpas de antemão para vocês, mas eu espero apresentar e trazer esses conceitos da melhor maneira possível. Então, eu acho que eu quero começar falando desse momento atual, né? Que de uns 10 anos para cá, a gente tem visto um movimento muito intenso de artistas pretos e pretas em exposições, em curadorias, ou seja, um sistema desses artistas na arte que, de certa forma, é inédito no Brasil, com essa amplitude, eu digo. E eu ouso dizer que esse sistema, né, desses artistas, pelo que eu tenho observado e pessoas que eu tenho conversado também, como o Hélio Menezes, que é antropólogo e curador de arte contemporânea, que esse é um dos maiores sistemas desse tipo de arte específico no mundo, o que a gente tem aqui no Brasil. E o quanto isso é rico e o quanto isso deve ser valorizado, sabe? E a gente consegue ver nos dias de hoje a necessidade de se ter e de se divulgar essas produções, né? E o que eu vejo é que na cabeça de algumas pessoas, negritude e arte são termos dissonantes, quando na verdade a gente vê que na prática não, né? Seja ele uma arte mais política, né, que de fato nosso país tem acompanhado devido aos últimos tempos, né, muito produzido por artistas como Rosana Paulino, né, Juliana dos Santos, Michele Mathiuzzi, Jean Castro, enfim, uma série de artistas pretos e pretas que têm produzido algo que realmente é sensacional. E quebrando também toda essa lógica do epistemicídio, né, que é o tema desse vídeo, né, que o epistemicídio seria esse apagamento de produções que não foram feitas no norte global, né, o Boaventura de Souza Santos trabalha com esse conceito e a gente tem uma pioneira no tema, né, a Sueli Carneiro, que incorpora esse conceito aqui no Brasil, né, com todas as suas particularidades. Eu acho que é um conceito muito importante, assim, que a gente deve observar, né, e analisar e ver o quanto que a gente pode contribuir, né, para que a gente consiga ter esse debate, digamos, mais amplo. Sobretudo, também eu gostaria de falar que a gente sempre vê uma necessidade desse adjetivo, né? Por exemplo, arte preta, arte indígena, arte para mulheres. Porque a palavra arte, né, em geral, ela está muito específica, né, a um determinado rol de pessoas, assim, né? E isso não sou eu que estou falando. Isso a gente sabe que todos esses conceitos e valores são a reprodução de uma sociedade que a gente tem hoje, de um país que a gente tem hoje, né? De um país que tem essa herança. Então, eu acho que o fundamental disso é a gente romper com esse conceito de arte, né? Mas não digo romper com o conceito de arte não falando mais sobre esses artistas, e sim ter uma arte muito mais inclusiva que aglobe todos e que não precise desses adjetivos. Quando a gente observa o termo arte negra, né, arte preta, que vem sido muito usado, eu diria que é impossível a gente dizer que existe só um tipo de arte dessas pessoas. Quando a gente olha esses acervos, né, dos principais museus do país, das principais galerias do país, a gente vê e observa que ele está destinado a um certo grupo de pessoas, né? Eu acho que esse critério étnico ainda é algo camuflado e por vezes não implícito, né? Nesses centros de prestígio de arte no Brasil, por não permitirem durante muito tempo a entrada desses artistas. E eu acho que hoje a gente tem esses dispositivos curatoriais que a gente pode aproximar não só esses artistas que produzem uma arte muitas vezes vivencial, mas como o público,
né, que esses artistas querem atingir. E eu observo também que quando a gente fala desses indivíduos, a gente espera muito, né, que essas pessoas produzam uma arte mais política, o que é muito legal quando isso acontece, né? Mas que não necessariamente tem que ser, não necessariamente aquele indivíduo vai ter que produzir uma arte política baseada na sua vivência. Muitas vezes essa pessoa só quer falar de amor, família, e essas pessoas que gostam de falar desses temas, que são temas das nossas relações humanas, elas têm encontrado dificuldade para ser aceitas nesses espaços, por justamente o curador ou o diretor do museu esperar uma arte política. Os museus também têm abertos, né, pelo que eu vejo, muitas exposições individuais e coletivas, mas a gente vê esse lado negativo, né, de não aceitar essas produções que tratam de temas simples, né? Então a impressão que dá é que a gente andou 2 passos para frente e 1 para trás. Eu gostaria muito de falar também sobre a questão da imagem, né, que eu acho que é fundamental. O quanto que a imagem ela tem poder, né? Tem um livro da Winnie Ribeiro que ela fala sobre o controle de imagem, né, que ele é muito interessante. Quando teve aquele debate de tirarem um filme do catálogo O Vento Levou, foi justamente porque ele tem um controle de imagem, ele projeta no imaginário social das pessoas uma posição subalterna de pessoas pretas que viviam naquele período, né? Então, quando se propôs, né, de tirar esse filme do catálogo, foi justamente para não reproduzir mais essas opressões que já são vistas, né, durante muito tempo, e não por uma questão de destruir essas produções. E às vezes também a gente esquece o quanto a imagem compõe a nossa retina, né? Porque a retina é a porta de entrada para o nosso pensamento. Então, o que a gente vê logo fundamenta o que a gente pensa. E se a gente não consome essa arte feita por indígenas, essa arte feita por pessoas pretas, essa arte feita por mulheres, por pessoas trans, a gente não vai ter a nossa retina, de certa forma, contaminada. Mas eu digo contaminada no sentido de ter esses saberes, né? De ter esses conhecimentos. E o campo das imagens, a gente percebe que sempre foi um campo de disputa narrativa. Então eu acho que é super importante essa questão da imagem. E isso já gera uma outra reflexão, né? De por que quando a gente olhamos pessoas pretas na rua, a gente já tem logo uma sensação de medo, né? Ou muitas vezes de ameaça. Logicamente não é especificamente por causa das imagens, mas eu acho que a mídia, né, e esse controle de imagem, que é o conceito que a autora que eu falei trabalha, eles contribuem muito para esses estereótipos, porque a nossa retina já foi construída para identificar aquele corpo, aquela cor, aquela vida como uma principal ameaça, entende? Então eu acho que as coisas que passam pela nossa retina, a gente vai reproduzir de certa forma, mesmo que inconsciente, ao longo da nossa vida, né? Porque elas nos constituem enquanto ser e nos constituem enquanto pensamento, né? E isso serve para várias coisas, padrões de beleza, enfim, né? Então é absolutamente fundamental esses museus e galerias passarem por esse processo descolonial e decolonial, né? Tem um livro que se chama Museu e Etnicidade, da Nila Rodrigues, que ela fala exatamente de como essas pessoas têm sido representadas nesses espaços, né? E eu acho que é um livro assim de extrema importância. Ele especifica, né, todas essas nuances, né, de tudo que eu tô falando para vocês aqui, só que de uma forma mais singela. Para encerrar, vou falar sobre a educação, né, que é a área que eu escolhi, enfim, que eu tô atuando, que eu atuo, que eu tenho mais identificação também, né? Gostaria de falar especificamente sobre o livro didático. Como é a presença desses artistas, dessas obras na escola? Vou dar um exemplo. Todo mundo conhece a obra Primeira Missa do Brasil,
né? Tenho certeza que todo mundo já viu essa obra. Eu vi quando era muito pequeno ainda. E essa tela tá sempre nos livros didáticos quando a gente vai falar de Brasil Colônia, certo? Se referindo, então, à primeira missa do Brasil de 1500. Entretanto, essa tela foi produzida na segunda metade do século XIX. Portanto, o pintor não estava vivo, né? Ele não participou da missa, ele não estava presente quando ali aconteceu. Então, ele projetou uma imagem que aconteceu 400 anos antes, né? E é sobre aquela coisa, né, da gente projetar algo sob o olhar do outro, né? O quanto tem uma diferença a gente projetar algo do nosso olhar e do olhar do outro. Então ele vem de um lugar com um contexto totalmente diferente, com pessoas totalmente diferentes, retratar pessoas que aqui viviam. Situações completamente diferentes também, pessoas completamente diferentes, com vidas completamente diferentes, com subjetividades, que eu acho que é muito importante falar, né? Da gente não ver aquele indivíduo como um ser único, né? Mas de sim que eles são seres, eles têm pensamentos diferentes, eles não vão concordar com certas coisas que outros concordam, por justamente existir essa subjetividade que foi muito apagada, principalmente na arte, né? Quando a gente representa um indivíduo, por exemplo, quando a gente representa um indígena, a gente já coloca logo aquela figura do indígena como o índio, como um ser uno, como um ser mono, e não todas as particularidades e as diferentes tribos que esse indivíduo, né, representa. Enfim, quando a gente olha esses livros didáticos, a gente vê que a maioria das pessoas pretas que são retratadas nesses livros, elas não estão sendo retratadas com dignidade, né? A gente vê obras retratando com trabalho forçado, com tortura. Então, são poucas as imagens que mostram um lado real, porque só mostra um lado da história. E essa obra, em específico, a Primeira Missa, ela diz respeito a uma política do século XIX de produções dessas imagens para que hoje ela estivesse nos espaços de ensino representando justamente esse período. Então, a minha proposta aqui é justamente pensar o quanto seria bacana, né, principalmente para essa construção de identidade, né, que o Kabengele Munanga ele fala muito bem nos livros dele, né, essa construção de identidade e de subjetividade também, né, de mostrar que essas pessoas são seres diferentes, né, que elas não são um determinado nicho de pessoas, mas que elas são múltiplas, que elas têm tradições diferentes, e o quanto é importante a gente debater isso no espaço acadêmico, para que a gente também possa aprender e ensinar para os nossos alunos e trazer a importância desses artistas e também na contribuição dessas identidades, né, e desses seres subjetivos e múltiplos. É isso, eu espero que vocês tenham gostado.